Salve, salve! Vamos lá, vamos comentar aqui mais uma questão. Ok, a questão diz o seguinte: uma indústria produz um certo tipo de máquina que demanda a ação de grupos de funcionários no preparo para o despacho ao cliente. Um grupo de 20 funcionários prepara o despacho o despacho de 150 máquinas em 45 dias. Para preparar o despacho de 275 máquinas, essa indústria designou 30 funcionários. O número de dias gastos por esses 30 funcionários para preparar essas 275 máquinas é igual a, professor, regra de 3 composta, né? Isso, ó, tá falando unidades, né, relações diferentes aqui e tem mais de duas grandezas. Perfeito. Beleza. Então vamos esquematizar aqui o seguinte, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode resolver essa questão usando dois processos distintos, perfeito? Eu vou resolver utilizando os dois processos e aí você vai identificar qual é o processo, né, que você gosta aí, qual é o processo que você utiliza, perfeito? Beleza, então vamos lá. Primeiro, está dizendo o seguinte, a gente tem um grupo aqui ó, de 20 funcionários, então vamos relacionar aqui a quantidade de funcionários, 20. Depois, ó, despachou quanto? 150 máquinas. Então, a quantidade de máquinas aqui despachadas, 150. E qual foi o tempo? Aqui, ó, dias, né? Do 45 dias, o tempo necessário para realizar esse despacho aí. Pronto. Agora fala o seguinte, ó. Para um outro despacho aqui agora de 275 máquinas, então veja que a gente vai aumentar aqui a quantidade de máquinas. O que vai ocorrer aqui, ó? A indústria, o que designou 30 funcionários, então a quantidade de funcionários também aumentou. O que vai acontecer com esses dias aqui, ó? Qual a relação que a gente tem aqui, né, conforme essas relações aqui apresentadas? Ó, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai destacar a grandeza que tem a letra, né, que tem um valor desconhecido, e a gente vai fazer agora a comparação. Primeiro, a gente vai comparar, ó, duas a duas. Então, vamos comparar dias com máquinas, a quantidade de máquinas e a quantidade de dias. Então, para eu despachar uma quantidade maior de máquinas, eu vou precisar de uma quantidade maior de dias também. Não é isso? Então, quanto mais máquinas eu tenho que entregar, eu vou precisar o quê? Mais dias. Ah, a encomenda aumentou, tem uma quantidade maior, uma demanda maior aqui, ó, de máquinas a serem entregues. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais dias também para entregar essa quantidade de máquinas. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem, ó, é diretamente proporcionais. Essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Certo? Beleza. Agora, professor, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar, ok? A gente vai analisar aqui, ó, essa mesma grandeza aqui do x, só que agora a gente vai analisar com essa outra aqui, ó, é 2 a 2. A análise ocorre 2 a 2. Sim. Então, nesse caso, nessa circunstância aqui, a gente tem agora funcionários e dias. Então, tem um trabalho para ser entregue. Uma quantidade de funcionários vai gastar um determinado, né, uma determinada quantidade de dias. Então, número de funcionários, número de dias. Então, se eu colocar mais funcionários, se eu tenho mais funcionários produzindo, se eu aumentar essa quantidade de funcionários para realizar esse mesmo trabalho, eu vou conseguir entregar esse mesmo trabalho em uma quantidade menor de dias. Vai reduzir o tempo de entrega, porque eu tenho mais gente produzindo, mais gente trabalhando, então esse trabalho ele será entregue em um menor tempo. Então, aumenta o número de funcionários, reduz o número de dias. Então, é inversamente proporcionais. Então, essas duas aqui agora, ó, são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza. Certo, professor. E daí, como que a gente vai montar isso aqui agora? Ó? Como que a gente realiza essa operação? A gente pega a grandeza que está com x, mantém ela do mesmo jeito aqui, igual. As outras grandezas que estão sem o x, elas vão ficar todas do outro lado da igualdade agora. Sempre uma multiplicando a outra. Professor, e como que eu faço isso? Ó?
Vamos lá. Quando a gente veio aqui para a relação de máquinas, o que aconteceu? Não foi uma grandeza diretamente proporcional? Ah, se é diretamente proporcional, a gente mantém nesse mesmo formato que está ali, ó, 150 sobre 275. Então, mantém o mesmo formato. Vezes. Agora, quando a gente veio para funcionários, essas grandezas aqui agora já são inversamente proporcionais. Então, o que vai acontecer agora? A gente não mantém esse mesmo formato, a gente vai inverter os valores. Então, o 30 passa para cima e o 20 para baixo. Então, 30 passa para cima e o 20 para baixo. Ok. Ah, professor, diante dessa circunstância, eu posso simplificar um zero de cá com um zero de cá, não posso? Claro que pode, beleza? Pode sim. Professor, eu também vou poder o seguinte, ó, dividir esse 15 por 2, né? Esse 15 dividir esse 30 por 2. Eu já estou, né, pensando na resposta, automático, né? Isso é incrível, né? Então, 30 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 15. Então, ó, 30 dividido por 2 é igual a 15. Perfeito, beleza. Certo. Agora, o que a gente tem aqui? Professor, não simplifica mais nada aí, porque senão eu vou me confundir todo aqui, ficar toda confusa, todo confuso aqui, e eu não vou conseguir responder a questão, não vou conseguir entender o raciocínio. Ok, vamos lá. Então, ó, 45 sobre x. Então, o que a gente tem desse outro lado aqui, ó? No denominador, a gente tem o quê? O 275. E no numerador, a gente tem quanto? A gente tem 15 vezes 15. E 15 vezes 15, quanto é? É 225. 15 vezes 15 é 225. Ok, beleza, né? Tranquilo, né? Então, essa parte aí de boa, não é isso? Então, ok. Vamos lá. Sim, e agora, professor? E agora que a gente vai o quê? Para a parte do cruz credo, não é isso? Agora a gente vem aqui, ó, para essa parte, que é a parte o quê? Da multiplicação cruzada. Sim, o que a gente tem por aqui? A gente tem o seguinte, que tudo que está multiplicando, né, passa dividindo, não é isso? Ó, tudo que está multiplicando x passa dividindo. Então, a gente vai ficar o quê? Quem multiplica o x aqui? 225. Então, esse 225 ele fica no denominador, certo? E aqui no numerador, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter 45 vezes, né, 275. 45 vezes 275. Professor, vai ficar um valor muito grande, eu não vou conseguir dividir. Então, você pode colocar aqui, ó, 45 vezes quanto? 225. Ao invés de colocar, né, a multiplicação, você pode colocar o valor e aí efetuar uma simplificação. Opa, 275, né? Não é 225, é 275. Ó, a multiplicação é cruzada, 45 vezes 275. Sim, professor, eu posso, né, verificar aqui o seguinte, ó, eu posso dividir esse 225 aqui por 45, não posso? Pode, dá para simplificar. Professor, mas eu não consegui ver esse negócio aí não, que dá para simplificar direto. 45 por 45 dá 1. E 225 por 45, isso dá 5. Certo, se você não conseguiu ver isso direto, você pode simplificar o quê? Por 15. Você também observa que 45 é divisível por 15, concorda? Então, divide 45 por 15 e divide 275 ou 225 por 15. Também pode ser dessa forma. Aí depois continua, faz uma outra simplificação. Certo? O que a gente observa aqui agora? Ó, uma vez 275 é 275. E o denominador ficou 5. Ah, professor, então quer dizer que o x aqui, ó, vai ser quanto? 275, né? 275 dividido por 5. Então, 275 dividido por 5. E isso é igual a quanto? Isso é igual, ó, a 55. Perfeito? Beleza, ó? Então, igual a 55. Opa, a gente está calculando o quê aqui? Dias. Então, são 55 dias. E isso aparece onde? Isso aparece na letra
A, professor. Beleza? Tranquilo? Ok, mas eu havia prometido que eu ia fazer isso aqui por um outro processo, por um outro método, né? É o método que a gente separa processo de produção versus resultado. Então, como fica isso, professor? Então, a gente tem que imaginar o seguinte, que existe um processo aqui, então, ó, existe um processo, que é o processo de produção, e depois a gente tem o quê? Um resultado, que é o produto final, né? Então, ó, o processo é durante a produção, o momento que ocorre a produção, o que está envolvido aqui, até gerar o quê? O resultado, que é o produto final. É, né, algo concreto que vai ser finalizado ali após né, alguma execução. Sim. Então, o que acontece aqui, ó? A gente tem o quê? A gente está falando sobre a quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários é processo, não é isso, professor? Tá, durante o processo eu tenho uma quantidade de funcionários trabalhando. Ok, beleza. Prepara o despacho, não é isso? Ó, ou seja, isso é o quê? O resultado. Ah, já identifiquei, professor. Então, as máquinas aqui é o resultado, ou seja, vai entregar uma quantidade de máquinas. Então, tem pessoas trabalhando, funcionários trabalhando para entregar durante um período, a quantidade de dias para entregar uma quantidade de máquinas, não é isso? Exatamente, ó. Então, o processo aqui, funcionários trabalhando por uma quantidade de dias para entregar o quê? Para entregar as máquinas. Opa, então veja, ó, o processo envolve a quantidade de funcionários trabalhando por um período, né, ou seja, por uma quantidade de dias, para entregar um resultado que é máquinas. Perfeito? Beleza? Ok. Agora é só a gente relacionar as grandezas. Então, são 20 funcionários, 150 máquinas, então 150 máquinas, 45 dias. 150 máquinas, 45 dias. Certo? E depois a gente tem o seguinte, ó, 275 máquinas, 275 máquinas, 30 funcionários, 30 funcionários, e aí quer saber o seguinte, justamente, ó, esses 30 funcionários vai ser igual, ou seja, o número de dias, ou seja, o nosso X. Então, o nosso X aqui é igual a 40, ou vai ficar embaixo do 45, perfeito? Beleza. Professor, e agora como que faz isso aqui, ó? Aqui a gente vai ter linha reta, ó, linha reta. Quando chega aqui, aí sim, a gente vai e inverte, ó. Só vai inverter nessa parte do resultado. Então, só vai inverter aqui na parte do resultado. É importante isso, ó. Aqui a mesma coisa, linha reta, linha reta, linha reta. E quando chegar na parte do resultado, vai o quê? Inverter. Então, a inversão, ela ocorre somente nessa parte do resultado. Certo. E daí, professor? E daí o seguinte, ó. O que que a gente tem aqui agora? A montagem. Como vai funcionar essa montagem? Não é o X que a gente quer calcular? Então, a gente vai pegar o seguinte, ó. A linha que passa pelo X, todo mundo vai estar multiplicando o X. Então, quem está multiplicando o X aqui, o 30, está na mesma linha do X. Então, o 30. E quem mais? E o 150. Ó. Então, o 30 e o 150 estão multiplicando. Perfeito. Então, eu vou deixar eles aqui. No denominador, que está multiplicando o X, passa dividindo. E o numerador, opa, a outra linha, né, que está fora do X, que é o 20, o 45 e o 275. Perfeito? Beleza, né? Pronto. Agora vamos para a parte da simplificação. Ó, o que que a gente pode fazer aqui para, né, ajudar um pouquinho a gente, professor? A gente pode simplificar um zero com zero, não é isso? Ah, ok, beleza. Tranquilo. Certo. A gente pode dividir 45 por 15, não é isso? 45 dividido por 15 dá quanto? Dá 3. Professor. Beleza. Então aqui, ó, a gente também pode fazer aqui, ó, 3 por 3, que é 1, e 30 por 3, que é igual a 10, não é isso? Exato, né? 30 por 3, que é igual a 10. Perfeito, beleza. Então, 3 por 3 é 1 e 30 por 10 por 3, que é igual a 10.
Professor, já fez demais aí, eu já estou me confundindo aqui, né? Pode multiplicar isso aí, só para ver o resultado, né? Não faz mais simplificação aí não, pelo amor de Deus. Calma, calma. Sobrou o que aqui? Sobrou 2 e sobrou o que? 275, beleza? Então, ó, vai ser o quê? 275 vezes 2. Ah, 275 vezes 2 é 550, professor. Beleza, tranquilo. Sobre quanto que sobrou aqui embaixo? Sobre 10. Ah, agora sim. Agora eu consegui ver aqui, professor, que tem mais um 0. Então, a gente vai dividir 55 por 1, não é isso? Exato. Ó. Então, o valor de x aqui vai ser quanto? 55 dividido por 1 é igual a 55. Opa, beleza? O mesmo que resultado. Ah, professor, eu faço por esse processo porque é mais rápido. Tranquilo, independente do processo, você tem que ter o quê? Confiança. Né? Não é o processo aqui que vai fazer a diferença, mas sim, né, você executando esse processo. Perfeito? Tranquilo? Então, tenha confiança, faça aquilo, né, que te dê segurança e aí, ó, né, só comemorar. Broquei, broquei.